Olá pessoal, eu sou Elias Awad, escritor, biógrafo e palestrante. Começa aqui o programa especial Saúde e Diagnóstico. Criamos esta série de programas para comemorar os 30 anos da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL, e apresentar as realizações da entidade, as novidades do segmento e entrevistas com especialistas, dirigentes de outras entidades e representantes das principais e dos principais players do mercado. Como escritor e biógrafo, eu amo as histórias, as biografias e sei da importância que representa completar um ciclo de 30 anos de dedicação e de luta empenhadas para conseguir esta conquista. E esta rica trajetória está retratada neste livro aqui, o Livro Branco do Diagnóstico Laboratorial 2021-2022. Na abertura do Livro Branco, temos justamente uma homenagem a Dália Gutenberg, farmacêutica, consultora técnica da CBDL e uma das grandes referências do segmento de diagnóstico in vitro no Brasil e que infelizmente nos deixou em 9 de março de 2021. A doutora Lúcia Awad, PhD em Imunologia, e eu comandaremos honrosamente a missão de apresentar o especial Saúde e Diagnóstico, e nós contamos com vocês, CBDL Diagnóstico para a Vida. E representando a CBDL, temos hoje aqui Liliana Pérez, ela que é ex-presidente do Conselho de Administração, o Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo, e também Fábio Arcuri, um dos fundadores e presidente do Conselho de Administração da CBDL. Bem, dizem que em casa de ferreiro o espeto é de pau, né? Mas isso não vale para a CBDL. Digo isso porque justamente todos nós nos submetemos ao teste rápido aqui e estamos livres, né, de qualquer possibilidade do coronavírus. Então, vocês concordam em tirar a máscara? Com certeza. Pode ser? Muito bom. Fizemos todos os testes de antígeno e em 15, 20 minutos tivemos já o resultado, então a gente está bem tranquilo. E assim deve ser em todo o retorno ao trabalho, nas questões das atividades que tenham algum tipo de aglomeração. Obviamente deve-se evitar ainda e manter alguns dos cuidados principais, mas ele já indica com bastante segurança essa possibilidade do retorno e fazer um evento como esse nosso aqui. Parabéns a todos vocês da CBDL, e isso não é um detalhe, né? Mas a gente sabe que uma grande história, as grandes vitórias, né, são conquistadas nos detalhes, né? E não pode esquecer de nenhum deles, e realmente esse teste já comprova isso. Bem, então, em nome da CBDL, como representante da CBDL, eu peço que o Fábio Arcuri, um dos fundadores, pudesse trazer para nós já essa relação, né, de 30 anos que ele trava com a entidade. Fábio, uma alegria tê-lo aqui. Por favor, gostaria que você tecesse os seus comentários. Bom, olá a todos. Inicialmente, um esclarecimento. Eu não estou e nem estava de máscara, porque eu estou sozinho, tranquilo aqui, de modo que a máscara não se faz necessária, né? Aqui nesse momento. Enfim, eu acho que a CBDL, ela se confunde com a minha vida profissional, porque eu estive presente na fundação da CBDL, e isso foi apenas 4 anos depois que eu tinha iniciado, 4, 5 anos depois que eu tinha iniciado as minhas atividades no setor diagnóstico, né? Então, eu acho que o grande salto da CBDL foi quando a gente iniciou as tratativas junto com a Anvisa, recém-criada, se não me engano, em 99, recém-criada para justamente iniciar todo o arcabouço legal e regulatório dos kits de IVD. Até esse momento, os kits de IVD ou não eram registrados, com exceção de alguns poucos de banco de sangue, entre eles o de HIV, requeria naquele momento o registro de produtos. Todos os outros reagentes não sofriam dessa mesma, não passavam por esse mesmo crivo, e aí a história toda começou. Então, eu diria que o grande salto foi aí. Mas o que aconteceu no período de
esse período de 91 até a formação da Visa. Quer dizer, inicialmente as empresas elas começaram a sentir dificuldade ou enfrentarem dificuldades, nós todos, porque naquela ocasião ainda existia uma reserva de mercado importante e a importação de reagentes de produtos era um desafio. Então o setor ele se uniu buscando alternativas sustentáveis para que juntos pudéssemos trabalhar essa questão. Junto com essa questão veio a questão de mercado, participação em eventos médicos e procurar fomentar, sempre a gente procurou fomentar o acesso a novas tecnologias, a novos produtos. Em 91 ainda a automação era incipiente, quer dizer, existiam já empresas com alguns produtos, né, alguns instrumentos mais robustos. Os sistemas, como a gente conhece hoje, viriam alguns anos depois. E então a CBDL meio que acompanhou em conjunto acompanhou essa evolução. O outro pilar importante é o pilar, eu mencionei o regulatório, o outro pilar importante é a pesquisa de mercado, que é um produto que é uma marca registrada da CBDL. Quer dizer, essa pesquisa ela evoluiu de uma coleta de dados doméstica entre nós, né, até agora uma pesquisa que é totalmente auditada e bastante confiável, e não só confiável, mas bastante detalhada, né? Inclusive é uma pesquisa que eu reputo, inclusive em nível de detalhe, em nível de precisão e acurácia, superior à pesquisa de outros organismos, como, por exemplo, o organismo europeu. A gente consegue ter dentro da nossa pesquisa uma visão bastante interessante sobre o mercado diagnóstico, né? E agora, para finalizar a minha introdução, com o advento desta pandemia, a CBDL tem desempenhado um papel muito importante junto à sociedade, eu diria, por conta da importância e relevância da testagem, que foi o que vocês acabaram de fazer aí e que todos nós já fizemos pelo menos uma vez, né? Então, a gente sabe que a vacinação é importante, óbvio, ela é importante, fundamental, mas a testagem para o controle epidemiológico e para diminuir a possibilidade de contaminação, enfim, ela é muito importante, a testagem é muito importante. E a testagem, ela é IVD, e IVD é o DNA da CBDL. Então, a gente participou desde o princípio da pandemia, quando a gente enfrentou problemas de todas as ordens. Aqui eu menciono o logístico, por exemplo, né? Todas as empresas, naquele momento, março, abril, todos nós passamos por problemas sérios de logística para poder importar produto e disponibilizar produto no mercado. A mesma coisa foi para registrar produto, registrar novos produtos, o Fast Track. Então a CBDL teve atuação nesses pontos e muitos outros, mas para não me estender aqui, para deixar os colegas aí, os nobres colegas a participarem, é uma honra, por sinal é uma honra estar aqui com todos vocês. Então eu acho que a CBDL, nesses 30 anos, ela tem uma marca registrada, uma marca importante, uma marca de sustentabilidade do setor, de busca de trabalhar dentro da ética, de oferecer possibilidades de expansão tecnológica, acesso a novas metodologias. O livro branco ele é praticamente um resumo que celebra todo o nosso trabalho ao longo dos 30 anos. Não é uma resenha histórica, não, mas ele contempla todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo, e ele coloca as necessidades que o mercado hoje tem frente às dificuldades e quais as propostas que nós, como entidade, temos
para discutir com a sociedade, seja a sociedade política, seja a sociedade científica, enfim, em todos os níveis que estão aí descritos nessa obra bastante interessante, né? Então eu queria agradecer a oportunidade, fecho aqui o meu speech e passo a palavra aí para os colegas. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde. Nós é que agradecemos. Obrigado, Fábio. Estaremos aqui e principalmente parabenizo você e também a todos aqueles que você inclui no nós, né? Sempre vocês trazem o nós, nunca o eu, né? Então, parabéns a todos vocês por essa posição, por essa postura. Liliana Pérez, ex-presidente do Conselho da CBDL, eu gostaria que você também pudesse trazer um pouco dessa sua história com a CBDL. Claro, um prazer, Elias. Prazer estar aqui também. Acho que meu primeiro contato com a CBDL foi um pouco por acaso. Não havia, a pessoa que costumava ir às reuniões não estava disponível. E eu acabei vendo e tendo a oportunidade de ver como que as pessoas se relacionavam dentro da entidade, sempre com muita ética, respeito. E os temas abordados me chamaram a atenção, principalmente com relação à pesquisa de mercado, que como eu trabalhava com esses dados dentro da empresa, aquilo me interessou muito e me deu muita curiosidade de entender melhor. Com isso, eu acabei ajudando a estruturar essa pesquisa e foi por esse caminho que eu fui conhecendo mais e mais a entidade e me apaixonando, porque me chama muito a atenção a dedicação que as pessoas têm. São pessoas que, claro, têm suas profissões e seus cargos nas empresas e se dedicam a um trabalho que no final todos se beneficiam. Então, isso é o que me faz continuar acreditando na entidade e no trabalho de todos, porque isso vai trazer um benefício para todos também. A partir daí, eu consegui ver toda a estrutura do trabalho de regulatório, que era feito pela Dália, que infelizmente não está mais aqui conosco, mas deixou um legado maravilhoso. Os times que também trabalhavam trabalham, né, na área mais de importação, com todos os impostos e taxas, e as complexidades que nós temos, né, em todo o sistema do diagnóstico, até chegar na comercialização dos produtos. E finalmente chegando na parte de acesso, que hoje é tão importante para nós, e a gente viu com a pandemia o quanto que a gente ainda precisa fazer e precisa lutar para ter mais saúde para a nossa população e para as nossas famílias. Então, estar aqui comemorando os 30 anos, para mim é uma honra de verdade, porque eu me sinto parte também dessa história e me sinto muito grata por ter conhecido pessoas importantes que pensam, né, no todo, que não pensam só no desenvolvimento profissional deles. E, enfim, acho que é muito gratificante fazer parte de tudo isso e poder ter ajudado aí na construção desse livro. Muito bem. Parabéns, Liliana, sem dúvida, por essa história, né? E convido agora o Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo, já parabenizando também pelo livro, espetacular. Eu acho que as histórias precisam realmente ser registradas, Carlos. E sabemos que com você é inspiração e transpiração. Então, traz um pouquinho dessa história que você vive com a CBDL. Bom, a minha história com a CBDL, ela tem, na verdade, duas fases muito claras. A primeira delas foi de 95 a 99, quando eu fazia parte da Organon Técnica, que era uma das empresas, era uma empresa holandesa, parte do grupo AkzoNobel na ocasião, e que tinha diagnóstico para banco de sangue, laboratório e várias outras finalidades. E aquilo, para mim, era um mundo totalmente novo, mas de fato apaixonante. Não só como área de atividade, mas até a questão da atividade associativa. Foi a primeira vez que eu, de fato, acabei imergindo ou entrando de cabeça mesmo como parte da diretoria na ocasião, e isso me mostrou um pouco de todo o potencial. Naquela época, como o Fábio sinalizou, ela estava ainda voltada um pouco mais com a questão dos congressos, era uma relação que estava se aprimorando com as sociedades médicas, mas ainda
fazia pouco, mas mostrava que o caminho poderia ser muito mais frutífero até. E acabei mudando de área. Em 99 fui para outro segmento, na área de saúde ainda, mas fiquei com aquele gosto de... Foi uma excelente experiência. Quero mais um dia, quem sabe. E de fato esse dia chegou. Em 2005 eu tinha saído da área de nutrição especializada, montei uma consultoria e a diretoria na ocasião, sabendo que eu já tinha saído daquela outra empresa, perguntou: você não gostaria de voltar e quem sabe nos assessorar dentro da entidade? E pensei e falei, por que não? Conheço um pouco, gosto do mercado, acho que tem muito a ser feito, e assim nós começamos uma nova fase e eu entrei como diretor, depois presidente executivo da CBDL em 2005. De lá para cá, parece que foram 2 dias. Foi muito rápido. E hoje nós estamos comemorando esse ano, na verdade, os 30 anos. Eu não estou como o Fábio. O Fábio entrou ele tinha 5 anos de idade, né, quando fundou a CBDL, né, Fábio? Mas eu participei bastante dessa fase toda. E o que eu gostaria de mostrar é que a CBDL cresceu muito no Brasil. Acho que essa questão regulatória foi fundamental para mostrar o valor para os nossos associados. A questão da pesquisa, mostrar o potencial de mercados a serem trabalhados de uma forma mais adequada. A busca pelo acesso de forma sustentável, né? Então, permitiu acesso à população de produtos que são essenciais, o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa. E dando aquele valor que a gente sabe que é o caso. Afinal, 70% das decisões médicas se lastreiam num diagnóstico. Quanto mais precoce e preciso, melhor vai ser, obviamente, a terapia, cada vez mais eficaz. Agora, eu acho que uma parte muito importante que aconteceu nos últimos anos foi a inserção da CBDL dentro de um contexto global. Ela começou a fazer parte de vários grupos, ajudou a fundar a LADIV há 12 anos, mais ou menos, que é a Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico in Vitro, de forma conjunta, até uma figura muito inovadora, porque ela reúne não só a indústria, mas também governo e a academia, todos juntos discutindo acesso, regulação, qualidade, dentro desse nosso continente americano, tentando diminuir as diferenças e promover, de fato, uma convergência regulatória que hoje é mais do que necessária. E dentro dessa caminhada, nós conseguimos avançar também, por exemplo, com a Global Diagnostic Alliance, que é uma aliança de entidades como a CBDL, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Europa, África do Sul, que discutem inovações, tendências, o que nós podemos compartilhar de conhecimento e diminuir as distâncias. E, a partir daí, foi um caminho sem fim, né? Hoje nós participamos oficialmente de grupos com a Organização Mundial da Saúde, com a OPAS aqui nas Américas, com Find, Gates Foundation e tantas outras entidades que buscam exatamente levar esse produto de qualidade a quem precisa, tentando encurtar as distâncias. Então, eu diria que, de forma resumida, que a CBDL não só é uma atividade que nos dá muito prazer, mas ela com certeza ajuda a deixar um legado aí para as próximas gerações. É a nossa contribuição como cidadão para a melhoria da saúde pública, para a construção de políticas de saúde cada vez mais adequadas, justas, equânimes e que possam, de fato, privilegiar quem trabalha de forma íntegra, correta e pensando no próximo antes de qualquer coisa. Parabéns também, Carlos. Sabemos da sua dedicação, né, e dessa linda história que você trava junto com a CBDL. E agradecemos também, né, pela confiança, por essa parceria aqui no Especial Saúde e Diagnóstico. Em nome da Lúcia Wade e meu, né, eu como jornalista, a minha missão aqui é tentar imaginar o que, né, passa na cabeça de quem está nos assistindo. Que pergunta ele gostaria de fazer a quem está sendo convidado, né? E a Lúcia tem o peso da ciência, né? Ela que é PhD em imunologia, para trazer esse lado científico também rico para o programa. E eu gostaria que você, Lúcia, também pudesse se posicionar um pouquinho em relação, né, ao Especial Saúde e Diagnóstico. Bom, é uma honra estar aqui. Queria agradecer o convite do Carlos, né?
e da equipe, de convidar-nos aqui para participar desse projeto tão importante, que eu acho que as pessoas precisam conhecer a CBDL, né? E ela vem atuando de forma ímpar e importante, ainda mais nos tempos da pandemia, está sendo protagonista agora nessa fase difícil, cheia de desafios, provendo informações, né, com visibilidade e credibilidade internacional, participando de reuniões também em congressos, no Congresso Nacional, no Ministério da Saúde, na parte regulatória, né? Então, realmente é uma entidade muito importante, é um setor importantíssimo e crucial neste momento de tantos desafios que temos aí pela frente, e a gente sabe que nós não estamos livres de outras pandemias, então essa entidade ela tem muito a prover para todos nós em termos de normalização de técnicas, de processos regulatórios, e eu acho que é um projeto bastante desafiador e nós temos muito ainda que discutir esses assuntos aqui. Muito bem, e temos realmente, né, a CBDL vem se posicionando dentro desse segmento, né, com as conversas, com a validação desses testes, né, Carlos? E principalmente, depois eu gostaria que vocês trouxessem também, fazendo parcerias sólidas e importantes. Agora, um dado do Livro Branco me chama a atenção. A participação do Brasil, né, que é um país populoso, recentemente tivemos aí, né, o IBGE trazendo entre 210 e 220 milhões de habitantes, ele representa no mercado, né, de IVD, esses estudos mostram em 2017, né, algo em torno de 3,5% do mercado mundial, né, movimentando na época 2 bilhões, agora chegando perto de 2.800. No mercado que fatura 56,6 bilhões de dólares. Ou seja, há um grande mercado ainda, um grande segmento a ser explorado ainda? Gostaria de deixar a palavra aberta a vocês. Liliana, por favor. Com certeza. Eu acho que a pandemia nos ajudou a ver que existe uma lacuna, uma grande necessidade de melhorar o diagnóstico, mas principalmente dar mais acesso, né? Acesso no sentido de atualização de tabelas de reembolso, acesso no sentido de orientação e educação dos médicos, que isso falta, porque a gente já tem testes que estão desatualizados e eles não saem das tabelas atuais. Existem novos testes, sim, e precisa haver a incorporação desses testes com muito cuidado e sempre pensando na melhor forma de fazê-lo. Então, assim, existe um espaço para o crescimento e depende muito do nosso trabalho de divulgação e difusão, né, disso. E como a Liliana falou, essa questão da incorporação ela tem que ser feita de forma racional. Por quê? Antes de mais nada, o que nós buscamos é um crescimento sustentável do mercado. E não faz sentido você ter testes que não trazem aquela informação de forma tão precisa ou tão adequada quanto novos que já surgiram e que poderiam muito bem substituí-los de uma forma eficaz, eficiente. Essa incorporação hoje ainda é um pouco dificultada, porque nós temos dois principais focos de atenção quando se discute novas tecnologias. Um é a própria Conitec, que é do SUS, e o outro é a ANS, que acaba abrindo espaço para as operadoras. Os caminhos existem, mas muitas vezes os critérios não são claros, né? A Conitec está muito mais habituada a lidar com medicamentos, que têm determinados requisitos que no diagnóstico você não teria. Em dispositivos médicos também, às vezes, é difícil você trazer evidência, estudos duplo cego, randomizados, e você acaba trabalhando muitas vezes com dados da vida real. Até por conta disso, a CBDL, dentro desse papel, ela tem participado de grupos internacionais, no caso, um grupo com o IEX, que é uma entidade da Argentina, é um estudo latino-americano, para trazer marcos de valor para o acesso do diagnóstico. Então, é um estudo grande para estipular alguns critérios mais objetivos, e isso nós temos feito com o próprio Ministério da Saúde, que tem participado do grupo também. Então, o que a Liliana trouxe é fundamental a gente considerar, porque o que a gente percebeu com a pandemia é que dos 220 milhões de habitantes, poucos iam a um médico, poucos iam a um laboratório, e ao hospital iriam em último caso.
ou seja, quando já é tarde demais. Então existe aí uma lacuna a ser preenchida, que é de atendimento desse cidadão invisível, que é aquele camarada que não vai por hábito, por medo, por ignorância ou falta de acesso. Ele está tão longe do laboratório, do médico mais próximo, que ele tem que buscar alternativas. E aí que o Brasil, na construção de políticas de saúde pública, tem inovado. O Ministério da Saúde tem alguns programas de saúde da família, programas voltados para indígenas, em que você vai testar e tratar tudo no mesmo momento, né? Para sífilis congênita, por exemplo, foi uma grande evolução. Para HPV tem várias soluções. E aí os testes point of care, em seus diferentes formatos, podem fazer toda a diferença. Desde um dispositivo simples, como o que nós fizemos agora há pouco, teste de antígeno, até pequenos equipamentos ultra sofisticados, mais robustos e que permitem você, inclusive, trocar informações pela nuvem com grandes redes de dados, né? Fábio, eu não sei o que você gostaria de complementar também. Na realidade, eu queria complementar um pouco esse dado que nós estamos falando aí da participação do Brasil no mercado mundial. Ele tem um bias negativo, que é o preço, né? Quando a gente olha o volume em dólar, realmente a nossa participação ela é muito pequena, mas, ou pelo menos desproporcional que a nossa população, mas a gente tem que lembrar uma coisa que é importante, que é reflexo do que foi dito pela Liliane e pelo Carlos, que é o seguinte: o Brasil é o país que tem um dos menores níveis de preço de testes comercializados no mundo, né? Inclusive mais baixos do que países co-irmãos aqui da nossa região latino-americana. Então, é óbvio que não há tempo e nem a razão para entrar nessa discussão, mas esse nível de preço é um reflexo das políticas públicas que o Brasil tem feito, algumas de sucesso, outras nem tanto, da administração do capital público na saúde e a importância que o governo e as entidades governamentais de saúde dão ao diagnóstico, que é uma importância bastante pequena e diferente daquela que deveria ser. Então, isso é um ponto muito importante, que é uma barreira para a inovação tecnológica, porque o mercado ele não se sustenta da maneira como ele está hoje, para a inovação tecnológica. Muito difícil você conseguir inovação tecnológica. E a gente vê isso no mercado farmacêutico também, que são aquelas famosas recursos judiciais para implementação de fármacos e terapêuticas alternativas, que são muito mais caras, etc. Obviamente, quero deixar claro que estudos para ratificarem a importância o valor agregado, o valor clínico agregado de um determinado método, às vezes se carece disso, né? É uma dificuldade você ter esses estudos, e é isso que o Carlos se referiu, quando é muito importante que, através das entidades de classe, das entidades médicas, do setor da academia, né, que se entenda como que determinada metodologia de fato agregue valor ao paciente. Todos nós aqui buscamos que o paciente tenha algum tipo de benefício com novas tecnologias, mas é importante lembrar que a gente passou por vários. Não vamos esquecer que a CBDL ela começou antes do Plano Real. Naquela época se vendia tudo em dólar e as correções eram, se não semanais, mensais, né? E os planos de saúde pagavam os laboratórios com, às vezes, 60 dias no valor da fatura. Então havia uma perda constante e havia uma correção constante. O fato é que a gente não tinha muito noção dos valores que comercializávamos e dos valores que eram reembolsados pelos laboratórios. O Plano Real, 95, se não me falha a memória, 94, 95, trouxe alguma estabilidade,
Só que aí, desculpa, vou usar uma expressão que provavelmente não existe, desdolarizou a economia, né? E aí isso gerou uma defasagem muito grande, porque nós, setor IVD, trabalhamos com produtos importados. Pelo menos 70%, conforme está no livro branco, pelo menos 70% da linha de produtos IVD dentro da CBDL é importado. Como é que a gente trabalha, né, num ambiente onde há uma desvalorização cambial importante, uma inflação importante, e não há uma correção adequada do valor do reembolso para os laboratórios, para os prestadores de serviço. Então, isso é um problema que tem que ser abordado, faz parte das nossas sugestões de trabalho para propostas, para a sustentabilidade do setor, porque isso nos está levando a um dilema importante, né? E isso gera falta de recursos para o setor, porque falta investimento no setor, gera falta de inovação para o setor também. Perfeito. Fábio, como você bem falou, essa desdolarização, né, em 98 o real equiparou-se ao dólar, né? Era 1 para 1. Então, realmente, hoje estamos vivendo uma realidade completamente diferente. Outra situação, né, que a Lúcia deu aula há muitos anos, e eu gostaria também, depois da participação dela sobre isso, a Liliana deu uma deixa aqui, né? Porque o jornalista fica assim, esperando deixa para a pergunta, né? Então você já me deu uma deixa. Classe médica, você falou também, Carlos, o Fábio. Porque no futebol, como eu fui repórter esportivo há muitos anos, falou, como é que muda a cabeça do jogador? Trabalha na base, né? Tem que trabalhar nas categorias menores. Então, hoje, as universidades, né, ou os cursos que preparam profissionais da saúde para o futuro estão tentando, né, apresentar essa necessidade desses exames, não só pela detecção, mas também como forma de você criar uma medicina preventiva, aplicação de testes? Então, eu gostaria de falar que, em primeiro lugar, a classe médica tem sido o grande alicerce para a evolução. Na verdade, eu até expandiria um pouco. Os farmacêuticos, biólogos, biomédicos, uma extensa variedade de profissões da saúde tem, de fato, sido o alicerce para o crescimento do setor. Nesse sentido, nós trabalhamos muito proximamente com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, SBPC-ML, com a SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e até com a entidade representativa do setor laboratorial, como a Abramed, dentre outras. Os conselhos regionais de farmácia e vários outros acabam, o de biomedicina, também fazendo um trabalho muito próximo. Mas o fato é que a maioria dos médicos ainda conhece pouco do que o diagnóstico representa. Aquelas que se aprofundaram um pouco mais, de fato, conseguiram trazer grandes avanços para a ciência, para a terapêutica, como o caso da oncologia. E aí a Liliana pode falar até um pouquinho mais do que é hoje a medicina preventiva, a medicina personalizada, que nós conseguimos, aí, graças a tanto tecnologia aplicada ao reagente, mas a equipamentos, e unindo tudo isso, grandes sistemas de tecnologia da informação, a grandes avanços não só na detecção precoce, no monitoramento de uma terapêutica adequada, e dentre outros, né? Acho que nesse ponto, as empresas e quem provê a tecnologia tem o conhecimento absoluto disso, vê a importância e contribui de uma certa forma na educação médica. O que a gente vê uma distância ainda é com as academias, né? Então talvez e eu vejo um trabalho, um esforço dos laboratórios, principalmente os maiores, nesse sentido. Então hoje a gente já ouve, né, a Universidade DB, a Universidade Fleury, isso já existe porque eu entendo que toda a cadeia sente essa necessidade, né? Ainda temos muito a percorrer. E para o médico, que é quem vai prescrever o exame, também é muito difícil se atualizar. Eu acho que com a digitalização, né, que a gente vem respirando em todas as áreas da nossa vida, eu acho que na nossa área também vai ajudar, porque facilita a educação médica,
facilita essa educação continuada e sistematizada que precisa para incorporar novas práticas, melhores práticas. O exemplo da saúde da mulher eu acho importantíssimo para o câncer de colo de útero. Os exames que a maioria das mulheres fazem muitas vezes não traz o resultado e o benefício que se espera. É muito triste ver isso, porque isso acaba custando a vida de muitas pessoas. Então, por isso que eu acho que o nosso trabalho é incansável e tem que ser incansável no sentido da educação. Sem dúvida alguma. E até, Elias, só para, antes de passar para o Fábio, é importante mostrar que essa tecnologia que tem se inovado de forma tão veloz, ela acaba sendo aplicada, como eu já falei, a dispositivos pequenos. Então, hoje, por exemplo, com um simples teste rápido de HCV, de hepatite C, você consegue, em triagens, descobrir determinadas pessoas que são portadores da doença e não sabiam. E com o tratamento, que hoje em 2, 3, 4 meses você consegue se curar, ou seja, resolver o problema, e tratamento incorporado no SUS. Isso de um lado. E do outro lado, a questão da proteômica, da genômica e até da metabolômica, que é o avanço entrando já na possibilidade de predizer determinadas circunstâncias graças à união do diagnóstico por um espectrômetro de massa, por exemplo, com uma boa rede de dados de tecnologia da informação. Fábio Arcuri, gostaria agora de ouvir você. Eu acho assim, quando a gente olha a questão de solicitação de exames, a questão de acesso ao conhecimento, falando da classe médica, né, existe um terreno, um percurso, um caminho muito grande a ser feito, né? Porque, de fato, o conhecimento não está sendo devidamente colocado dentro da universidade. E também é verdade que as inovações tecnológicas no setor de diagnóstico são muito rápidas. E não necessariamente os novos médicos entrantes no mercado têm esse acesso claro. Então, é muito importante que sociedades médicas, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, né, que tem no seu DNA essa questão, né, porque é uma sociedade médica, que faça que capitanie esse trabalho. Obviamente que CBDL e outras entidades têm interesse nisso, não só porque aumenta a divulgação e aumenta o conhecimento sobre determinados exames, mas principalmente sobre a utilização racional dos exames. Uma das grandes questões que se tem hoje é a utilização racional dos exames. Então, existe discussão, que não acho que vale a pena a gente entrar aqui, existe discussão se, por um lado, se pede-se muito exame, por outro lado, não se pede muito exame, ou pede-se exames de maneira equivocada. Existem várias discussões nesse sentido. Existem as discussões sobre como é o modelo de reembolso na saúde suplementar, de maneira que o modelo de reembolso privilegie a boa atuação do médico e o desfecho clínico do paciente, ou seja, gerenciar o paciente sem ficar pedindo exame de maneira aleatória, mas pedindo os exames de maneira adequada para que se tenha um desfecho clínico adequado. Por um lado isso, por outro lado, também trabalhamos na história do macrodata, né, que é tentar, no curso do tempo, conseguir com que nós, pacientes brasileiros, tenhamos rastreabilidade das nossas ações dentro da área de saúde. Qual é o nosso histórico dentro da área de saúde? Né? Porque, de qualquer forma, esse histórico sempre é bom, porque a informação sempre ajuda, né? Mas esse histórico, ele, entre muitas coisas, poderá auxiliar o médico a entender que conduta diagnóstica e terapêutica ele deve tomar. Então, assim, é um caminho gigantesco, como a Liliana falou, tem muito que ser feito, mas tem que se dar o primeiro passo. E o que eu particularmente sinto é que esse primeiro passo, ele
ele é dado, mas de maneira, ele foi dado, né, de novo, SBPC, outras entidades, outras sociedades, mas de uma maneira muito lenta. Eu acho que precisa avançar mais, levar isso mais a sério, porque essa lacuna de conhecimento dentro do diagnóstico, ela é pernóstica. Né? Perfeito. Lúcia, você atuou muitos anos, né, na academia, gostaria que você trouxesse esse seu olhar também. Eu acho que a pandemia está trazendo muitas lições para todos nós, né? E o setor de diagnóstico laboratorial in vitro nunca foi tão importante. E a gente percebe isso porque todas as doenças infecciosas, o gerenciamento delas são feitas baseadas nas técnicas de diagnóstico laboratorial. E então é um setor que ganhou tamanha relevância que eu acho que merece atenção de todos nós, de todas as classes profissionais de saúde, todas as entidades. Eu acho que tem que haver uma comunicação maior entre as universidades, o conhecimento que é evidenciado em artigos publicados em universidades no mundo inteiro, para trazer esse conhecimento para as empresas, para a geração de kits mais sofisticados, que trazem testes mais rápidos, mais específicos, mais sensíveis, né, para a gente prover essa tecnologia com uma maior rapidez para a população, que é o que está acontecendo agora. Nós estamos na vigência da pandemia, nós não temos ainda testes padronizados para poder avaliar a imunidade advinda das vacinas que nós estamos recebendo. Existem sim os testes de neutralização que alguns laboratórios fazem, mas não é uma metodologia ainda padronizada. Então a gente vê que nós estamos ainda vulnerável nessa questão da inserção da tecnologia de forma rápida dentro das empresas, para que a gente consiga ter esses testes disponíveis para a população e um melhor gerenciamento da doença. Obviamente, se a gente consegue fazer um diagnóstico mais preventivo, né, para o paciente, melhor será o tratamento. E isso ainda se traduz muito na Covid-19, que o diagnóstico precoce ele é fundamental no desdobramento da doença, né? Então, eu acho que o setor de diagnóstico laboratorial in vitro nunca foi tão importante como nos tempos de hoje, merece muita atenção, e eu acho que essa comunicação com o conhecimento advindo das universidades é fundamental. Perfeito. Lúcia, acho que você trouxe um ponto muito importante até nesse momento, que foi a necessidade de união de esforços. Né? A CBDL, sentindo essa urgência de trazer produtos para o Brasil, primeiro foi a própria Anvisa relatar que, com a legislação vigente na ocasião, a gente não conseguiria trazer vários produtos. Não existia evidência ou mesmo publicações sobre, por exemplo, estudos de estabilidade lá em março ou abril de 2020. O genoma tinha sido descoberto quando? Em dezembro, janeiro de 2020. Então era pouquíssimo tempo. Mas foi fundamental essa parceria com a Anvisa para permitir uma legislação de fast track para a entrada dos produtos. A resposta, se eles teriam ou não qualidade, ela também, obviamente, não existia. Com aqueles poucos estudos, ainda era tudo era muito precoce. E aí a união de esforços com a SBAC, com a SBPC, com a Abramed, e a formação de um grande consórcio com 13 laboratórios públicos e privados do Brasil inteiro foi a saída que nós encontramos exatamente para se testar todos esses novos produtos com amostras de pacientes brasileiros. Como os 13 laboratórios tinham acesso a pacientes hospitalizados, isso foi possível com um protocolo único discutido entre os grandes especialistas que estavam no projeto, e assim começou o programa de avaliação de testes de coronavírus. Na primeira fase, para os testes de anticorpos, que vieram em grande número, depois os testes laboratoriais tradicionais, ELISA, quimiluminescência, os próprios testes moleculares, o PCR. Então a gente conseguiu com isso trazer informações sobre performance para o mercado, comprador público ou privado, informações essenciais para a Anvisa em termos de pós-vigilância, vigilância pós-mercado, e terceiro para o próprio fabricante ou importador, que a partir dessa análise de graça,
todos trabalharam de forma voluntária, ele conseguia promover uma série de mudanças e melhorias no processo produtivo, o que permitiu que o país recebesse produtos cada vez melhores, com alta sensibilidade, especificidade, como hoje nós temos. Estamos numa nova fase, que são os testes de antígeno. E como nós falamos no começo, é essencial todos nós lembrarmos, não é porque a vacina está chegando que devemos parar de testar. Até para a questão de controle epidemiológico, é fundamental continuarmos avaliando, testando, porque só assim nós podemos controlar essa epidemia, essa pandemia que continua, infelizmente, crescendo, e ao crescer, obviamente, as novas variantes vão surgindo. Na questão por fim, para terminar, do anticorpo neutralizante, eu diria que só a construção de cada vez mais evidência é que vai nos ajudar a padronizar. Então, não tem como. É importante a gente perceber que quanto mais laboratórios adotarem, mais fácil vai ser essa validação. Buscar uma referência. De ter referências. A gente precisa de estudos, né? Liliana, se você quiser comentar? Não, eu concordo com tudo, e o Brasil é um celeiro excelente para isso. A gente tem um sistema público que, graças a Deus, é muito abrangente. Isso facilitou na vacinação e pode facilitar nessa mobilidade que hoje a gente tem com testes rápidos, testes laboratoriais, e estou completo acordo. É só testando que a gente vai sair dessa situação, para saber a hora de vacinar, a hora de parar de vacinar. De dar o reforço da vacina. De dar um reforço da vacina. Então, isso a gente tem que ir construindo, né? Se não inclusive, testar. monitorar as pessoas que estão infectadas, isolá-las dos contactantes, isso tudo. Quem faz Quem dá o drive são os testes de diagnóstico in vitro, né? Então, quer dizer, você vê a importância desses testes nessa pandemia e as lições que a gente está tendo aí com todos esses desafios. E os desafios que vão vir, né? Porque as perspectivas são de que novas pandemias possam surgir. Sim. E essa questão da variante também, que é muito preocupante, né? Daí a necessidade dos laboratórios, dos hospitais terem toda essa organização de terem testes, né, de sequenciamento para poder identificar se é mesma variante, se é variante diferente. Isso é realmente fundamental. E como todo segmento, né, quanto mais acessível vai ficar, mais barato vai ficar. Quanto mais inovação, quanto mais produção, mais barato fica. Numa última colocação, gostaria muito, né, de contar com a presença dos três aqui, porque esse é um assunto que a gente tem que agir rápido, né? Paulo Guedes, ministro da Economia, reforma tributária. O setor foi ouvido, o setor participou dessa discussão? O setor tem, sim, participado da discussão desde eu não diria o início, mas desde os primórdios aí da discussão da reforma tributária, tendo se posicionado sobre as diferentes propostas, as duas PECs, inclusive as novas também. Estamos contando com uma assessoria tributária, inclusive para formulação e principalmente para levar a mensagem para os parlamentares que estão discutindo, mas é um pouco frustrante, Elias. Eu diria que é um pouco frustrante porque, como o Fábio indicou, a sustentabilidade do setor passa também pela questão tributária. E não é só da indústria de diagnóstico, mas também da cadeia de valor de saúde. Não adianta nós nos preservarmos e os nossos clientes, laboratórios, bancos de sangue, sofrerem depois com uma tributação excessiva e que nos tira toda a vantagem da cadeia de valor. Ou seja, o produto ele precisa ser acessível, seja para o mercado público ou seja para o mercado privado. Perfeito. Fábio Arcuri, gostaria que você também trouxesse o seu olhar sobre isso, porque a classe empresarial realmente tem contestado bastante essa reforma tributária, nos moldes, pelo menos, que o governo tem imaginado. Eu acho que fazer uma reforma tributária sem fazer uma reforma administrativa é impraticável. Ou seja, eles não têm condição de reduzir o valor de arrecadação. Então, o que eles podem fazer é diminuir a complexidade de arrecadação, mas eu particularmente duvido que a arrecadação diminua. Isso, falo, Fábio, cidadão,
Agora, como CBDL, eu acho importante colocar o seguinte, o setor tem que batalhar para minimizar o impacto o impacto fiscal nos produtos, né? Porque é a única maneira da gente evoluir para uma situação onde as empresas terão mais, desculpa a expressão, mais gordura, né, para poderem investir no mercado, a pressão nos custos poder ser menor, né, e ter um setor mais saudável. O setor não está saudável, o setor não é saudável, ele está doente, e a doença chama-se insustentabilidade por questões financeiras, né? Os valores, a lucratividade. É assim, se você perguntar para a indústria não está satisfeita com a lucratividade. Se você perguntar para as seguradoras de saúde, elas não estão satisfeitas com a lucratividade. E se você perguntar para os laboratórios, eles também não estão satisfeitos com a lucratividade. Tanto que o que está acontecendo no mercado nacional, privado, de laboratório, é uma concentração gigantesca e uma verticalização do setor de saúde. Ou seja, grandes laboratórios estão adquirindo pequenos e médios laboratórios, que é a única maneira que eles têm de crescer. Os grandes laboratórios que têm que dar alguma satisfação à bolsa ou a private equities, né, a capitais de investimento, eles têm que crescer, eles se comprometeram com um número. Obviamente que ninguém contava com a pandemia. Então, em que pese que a pandemia foi, desculpa a expressão, foi boa nesse sentido, porque aumentou o volume de negócios para o laboratório, não foi suficiente para balancear a perda nos outros setores, né? Nos outros setores do laboratório, nas outras áreas do laboratório. Então, ninguém está satisfeito. E quando a gente fala ninguém está satisfeito, é real, aparentemente é real. Então, a gente não vê outra alternativa que não a fiscal, porque as alternativas macroeconômicas, que são inflação, dólar, entre outros, elas são consequentes a uma série de outras medidas políticas e econômicas que são tomadas ao longo de um governo. Mas se a gente, inclusive a fiscal, né? Mas a fiscal é uma que a gente pode controlar mais, porque a variação cambial, ela pode sofrer e sofre interferência, por exemplo, agora, os nossos irmãos afegãos, passando por toda aquela situação, vai saber que tipo de interferência isso pode ter, que crise política isso pode gerar dentro da Europa, Estados Unidos, e que reflexo isso não vai ter no câmbio de moedas como a nossa, que são moedas fracas, como o real. A gente não tem controle sobre isso, infelizmente. Mas sobre uma política fiscal, sim, a gente pode trabalhar a política fiscal. Então, tem sido um trabalho, parabéns aqui, eu queria parabenizar o Gouveia, porque está de maneira incansável percorrendo esses caminhos aí. E uma das coisas que eu tenho certeza que ele está fazendo, junto com a BIS e com outros setores, é justamente mostrar para determinados setores da sociedade política, né, a dificuldade que a gente encontra no setor e a necessidade de que a reforma fiscal traga algum tipo de benefício para a saúde. Né? A gente não pode ser tratado da mesma maneira que uma indústria de pneus, por exemplo. Nada contra a indústria de pneus, mas a automobilística, mas são situações bem diferentes. A gente está falando de saúde e a gente está falando de uma forte pressão pelo dólar, porque 70% dos produtos são importados e não são comercializados no Brasil. E aí vem uma outra discussão, a longo e longuíssimo prazo, que é por que nós dependemos tanto da importação. Por que a gente não consegue ter produtos com tecnologia embarcada aqui no Brasil? É outra discussão para outro dia, imagino eu. Perfeito. Liliana, gostaria de acrescentar? Eu quero só, talvez, fechar, lembrando a nossa missão, que é a promoção do diagnóstico para a vida. Então, todas as nossas propostas que estão no livro, elas estão voltadas para isso.
Então, existem barreiras não tarifárias que a gente tem que buscar reduzir, existem os problemas fiscais, de impostos, existem também os problemas de reembolso. Então, tudo que está ao longo da nossa cadeia, né, de sustentabilidade do setor, são as frentes de trabalho que a gente está abrindo com esse livro e está propondo, né, e com certeza para buscar a nossa missão, né? Então eu queria sempre relembrar que o propósito nosso é o diagnóstico para a vida, né? E a gente vai trabalhar sempre nesse sentido. Muito bem, e o propósito do especial Saúde e Diagnóstico é isso, né? Uma discussão em alto nível em prol do segmento, né? E que isso seja bastante enriquecedor para que a gente consiga, né, cada vez mais, né, tocar, né, realmente navegar nesse mar com segurança. Bom, vou pedir uma mensagem final de cada um, começando por você, Lúcia, uma mensagem final, por favor. Olha, gostaria de agradecer mais uma vez a participação. Eu acho que esse canal é super importante para trazer essas discussões, né, no momento tão desafiador que estamos atravessando, né, da pandemia da Covid-19. É sempre um prazer estar aqui e agradeço aí a participação de todos. Muito bem, Liliana. Também quero agradecer a presença. Espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira na vida de cada um e no diagnóstico, um bom diagnóstico das pessoas. Muito bem, Carlos. Bom, para mim tem sido uma honra essa jornada, é uma jornada que ainda tem muito tempo pela frente. Enquanto nós pudermos nos mantermos incansáveis, Fábio, eu acho que a gente tem aí muito a fazer e contribuir. Então, agradeço de fato a colaboração de pessoas tão especiais que nos enriquecem e nos permitem fazer esse aprendizado aí a cada dia. Obrigado, Carlos. Fábio Arcuri, sua mensagem final. Então, você falou muito em livro branco e eu queria dizer uma coisa aqui importante. A Liliana, que está aí do seu lado, entre outras, que não estão aqui, eu não vou citar nomes agora porque eu vou esquecer, mas a Liliana, ela foi uma das grandes partícipes desse livro. Todos nós participamos, mas ela, junto com outras pessoas, fez essa organização muito boa e o resultado do livro tem muito a ver com ela. Obrigado. Ao mesmo tempo, queria agradecer o Carlos pelo excelente trabalho que está fazendo na divulgação desse livro, na divulgação desse trabalho, é muito importante. Então, essas duas notas são fundamentais. Por fim, eu queria agradecer a oportunidade de estar aí com todos, de podermos falar aqui um pouco sobre CBDL, falamos de missão, falamos de acesso, e é disso que a gente precisa. Representamos empresas, portanto, representamos empresas que visam lucro, que visam sustentabilidade do seu setor, é verdade, mas também representamos empresas que trabalham com produtos para a saúde, cujo objetivo final é o diagnóstico do paciente. Então, a preocupação ética, a preocupação de qualidade, né, ela é muito importante e está presente em toda a cadeia de produção e de entrega, de supply, né, desses produtos para o mercado. Então, junto com os laboratórios, as empresas coparticipam desse processo junto aos pacientes, e isso é motivo de orgulho. Trabalhar nesse setor, onde a gente, de alguma maneira, colabora para o acesso e colabora para a saúde, né, para o desfecho de saúde de um indivíduo que seja, já é uma maravilha, já é muito compensador. Então, muito obrigado pelo momento, pela participação aqui. Muito bem, e nós agradecemos a você que acompanhou o programa e que vai acompanhar com certeza o especial Saúde Diagnóstico, porque ele é feito não só para você, mas por você. Então, muito obrigado, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, enfim, faça tudo o que você precisa para continuar com a gente. CBDL, Diagnóstico para a Vida. Obrigado e até o próximo programa.